Sabe, às vezes eu fico pensando nesse tempo que a gente está passando. Porque primeiro a gente enfrentou uma pandemia, onde muita gente foi afetada na saúde, muitas famílias passaram por momentos difíceis, foram sérias perdas, né, que dói no coração até hoje. Eu não sei se você perdeu alguém da sua própria casa, ou amigos bem chegados. Eu perdi amigos assim muito chegados, até hoje ainda está doendo. E a gente, pós-pandemia, sofreu um problema sério, que já estava previsto, né? Por causa de tudo que se passa durante uma pandemia, do que se tem que investir, sem ter o dinheiro de onde tirar muitas vezes. E a gente já sabia que pós-pandemia enfrentaríamos uma crise econômica muito séria. E como se não bastasse o problema da pandemia, depois veio a guerra. E a guerra na Rússia, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, trouxe outros problemas para o mundo inteiro, né? Problemas com relação ao alimento, com relação à energia, petróleo, e abalou ainda mais a economia, né? Ainda hoje nós estamos vendo uma inflação sem... Bom, pelo menos eu não ouvi na minha vida falar sobre inflação do tamanho que está na Europa, nos Estados Unidos. É uma coisa assim, nós temos amigos e missionários que estão aí espalhados pelo mundo, né? Nós temos o pastor Ricardo, nosso missionário lá em Portugal. Ele estava dizendo que ele nunca viu um aumento de combustível como ele viu nesse tempo aí. Então, muitas coisas, e eu sei que esses tempos não estão sendo fáceis, fala a verdade. São tempos difíceis, muito difíceis para todos nós. E para todos nós, eu digo no mundo todo também. A incerteza é uma palavra que surgiu com muito mais força, né? Talvez a palavra da economia é volatilidade do mercado, né? Uma coisa que você não sabe exatamente como medir, mas todos dizem, olha, os tempos não vão ficar ainda mais difíceis. E por falar em tempos difíceis, nós vamos ler um texto na palavra de Deus, lá em 2 Timóteo capítulo 3, que Paulo também começa falando com o seu discípulo, a quem ele chama de filho do amado dele, o filho amado de Paulo, seu discípulo. Paulo está falando a Timóteo e ele está dizendo, dois versículos eu colhi que eu acho que resume bem todo o capítulo, para falar qual é o tema, qual é o assunto, qual é a conversa que Paulo está tendo com Timóteo, e o que Deus quer falar conosco para nos ajudar em tempos difíceis. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. A palavra no original aqui é tipo assim, uma tempestade, um tempo de violência furiosa, é algo furioso, é um tempo terrível. Quanto a você, porém, quer dizer, no meio disso tudo, como nós podemos permanecer firmes em tempos difíceis? Como? Aí Paulo diz assim, quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Então aqui nós temos um retrato do tempo difícil, e aqui temos também Paulo dizendo, então, para permanecer, olha, permanece na palavra, prega a palavra, permanece na palavra, prega a palavra, permanece na palavra. Essa é a resposta, porque os últimos tempos serão tempos difíceis, trabalhosos, como esses que nós estamos vivendo agora. Os homens serão de difícil trato por causa do egocentrismo. A decadência moral será cada vez maior. Surgirão falsos cristãos e os verdadeiros sofrerão perseguições. Sendo assim, no fim, persevere nos princípios da palavra de Deus. Esse tempo em que Paulo está falando com Timóteo, porque cada tempo difícil apresenta
circunstâncias desafiadoras. Nesse tempo aqui, o imperador Nero, ele sabe aquele cara que pira? Ele pirou. E ele resolveu perseguir mesmo, mas perseguir mesmo os cristãos. Outros imperadores não tinham feito tal perseguição ainda. Roma pega fogo e alguns lugares são incendiados, né? Roma é dividido por regiões e apenas umas 3 regiões ficaram sem sofrer com incêndio. E nessas 3 regiões tinha muitos cristãos que habitavam ali. E sabe o que aconteceu? Nero falou, então, foram os cristãos. Por que não pegou fogo no bairro deles, nos bairros, vamos chamar assim, deles? Por quê? Porque foram eles que incendiaram. Alguns acham que foi o próprio Nero. Não existe uma prova científica que foi Nero que incendiou, quer dizer, uma prova histórica, quer dizer, que foi Nero que incendiou. Mas, enfim, ele estava ali acusando os cristãos, talvez de uma coisa que ele próprio tivesse feito. E assim, ele começou uma perseguição tão séria que cristãos eram revestidos de betume, de petróleo, de piche, e aí então eles eram colocados nos postes, então incendiavam os cristãos vivos, e eles iluminavam as ruas. Então, para você ver o tamanho da perseguição. Nesse tempo de grande perseguição, muitas pessoas começaram a sair da fé, né? Dizendo, um foi para lá, outro foi para cá, um escondeu num buraco, outro se escondeu no outro buraco, e Paulo que estava pregando o evangelho, que estava, como dizemos, né, dando a cara a tapa, ele foi achado ali, e ele foi preso, e ele sabia que seria morto, e já estava no fim dos seus dias, e ele escreve então esta carta ao seu discípulo, ao seu filho amado, Timóteo. Ele disse assim, olha, eu sei que muita gente está saindo, eu mesmo me sinto assim, sozinho, não é que ele está completamente abandonado, porque existem ali algumas, como o próprio Timóteo, que está ali do lado dele, mas ele passou muitos momentos em que ele não via ninguém ao seu redor, para dizer, estou orando por você, continua firme aí, não. Paulo se sentia sozinho, e muitos cristãos fiéis, como Timóteo, por exemplo, eles se sentiam sozinhos naquela luta. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu em momento que você precisa tanto de uma ajuda, mas parece que aquele amigo não está, que aquela pessoa não está junto, que parece que todo mundo sumiu, e às vezes isso só parece, né? Mas no caso dele, era verdade mesmo, ele estava ali, isolado no seu sofrimento, por isso ele pede até ajuda a Timóteo, ele recebe ajuda de alguns poucos, mas Paulo está sofrendo por uma perseguição enorme, e ele sabe que será morto por causa daquilo que ele prega, e por causa de sua própria conduta baseada naquilo que ele prega. E ele sabe que os outros também vão sofrer perseguição, então ele diz para o Timóteo assim, olha, eu sei que tem muita gente abandonando a fé por causa da perseguição. Tem gente que diz assim, não, manda perseguição, porque aí a igreja cresce. Irmãos, tem época que isso não é muito verdade, não. Aliás, nas grandes perseguições a igreja diminuiu, ela encolheu. Mas é bem verdade que nesses tempos de perseguições que se conhece quem são os verdadeiros cristãos, não é verdade? Agora vamos ver se você realmente quer professar essa fé, você não vai negar essa fé, porque se você não negar, você corre o risco de morrer. Aquele tempo era assim, tempo difícil, diz a verdade. E aí Paulo, ele vai falar para o Timóteo, primeiro ele faz uma fotografia de como são os últimos dias, e depois eu vou explicar um pouquinho à frente o que são esses últimos dias, qual é a fotografia dos homens desse tempo, agora eu vou explicar, né, a questão dos últimos dias, entre a ascensão de Cristo até a sua volta. Então conhecemos os últimos dias, desde aquele tempo nós estamos vivendo os últimos dias. Como permanecer firme em tempos difíceis? Vamos ler 2 Timóteo 3, versículos 2 até 5.
Vamos ler esses versículos. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. A produção pôs aqui os versículos, vou pedir para voltar isso, no versículo 2, para a gente falar, baseado no texto. Eu não quero fugir aqui do texto, porque queria convidar você a deixar a sua Bíblia aberta, ou acessar a sua Bíblia, e você ir acompanhando. Nós vamos ser bem textual aqui, né? Como permanecer firme em tempos difíceis? Algumas atitudes você deve tomar. Primeira atitude: fuja do egoísmo e dos egocêntricos. Fuja do egoísmo, fuja dos ególatras. Sim, porque o egoísmo aqui, você vai ver, são justamente as pessoas que se tornaram deuses de si mesmos. Olha que coisa. Então, a lista começa falando de egoísmo e termina falando sobre egoísmo. O que dá a entender aqui, que Paulo está dizendo que os homens são isso que são, todo esse retrato se resume nesse fato do egoísmo, do egocentrismo, da egolatria. Então vamos lá aos versículos, por favor, aí. Os homens serão egoístas. Eu pus entre parênteses só o grego, para você entender. Filautos significa amor em si mesmo, ou amor a si mesmo, um alto amor a si mesmo. Avarentos são os homens que amam o que eles têm, eles não repartem, eles são avarentos. Eles são presunçosos por causa daquilo que eles têm, eles são arrogantes. Esses homens não têm temor a Deus, porque eles acham que aquilo que eles têm é que dá segurança para eles serem o que eles acham que são. Então eles são arrogantes, eles são blasfemos. A palavra blasfemo aqui é aquele que não tem respeito por nenhum tipo de espiritualidade. Não preciso de Deus, Deus criou a gente, está lá no lugar dele, agora é cada um por si. Se a gente precisar fazer algum acordo aí com a religião, a gente faz, a gente paga alguém para fazer alguma coisa aqui, para livrar a gente, vai que tem aí mesmo um Deus aí irado, a gente se livra dele assim, mas dane-se a espiritualidade. Seriam desobedientes. Agora aqui, eu pus isso de propósito, as palavras em grego, principalmente por causa disso. Existe uma preposição que nega. Esse a aqui é uma preposição negativa. Então, por exemplo, a peites, que seria peites de obedientes, então coloca o a para dizer que é o contrário. Então aqui, Paulo vai apresentar várias antíteses. Enquanto Deus e a palavra dele, e para quem quer servir os princípios do reino, enquanto nós temos princípios, nos últimos tempos os homens negarão todos esses princípios e farão questão de ser a antítese de todos os valores do reino. Então veja só, são desobedientes e desobedientes aos pais. E é interessante que essa questão da desobediência aos pais, nos últimos tempos, e isso vai ficando cada vez pior, vira uma coisa institucionalizada, sistêmica. Um exemplo, os filhos devem fazer o que eles querem, e os pais não devem se intrometer nisso. Eu acompanhei um caso de um pai no Canadá, onde ele tinha uma filhinha, que ela, apesar de ser mulher, de ter um corpo de mulher, ela não se via assim, né? É aquela questão que hoje se discute muito, né? Minha identidade é determinada pela biologia ou como eu me vejo? Essa é uma questão, né? Então tem gente que pensa diferente da gente, ok.
Cada um pode pensar o que quiser, né, a respeito de tudo. Mas o fato é que esse pai, então, disse, olha, filha, agora não é hora de você pensar nisso, e tentou trabalhar com ela, e essa menina começou a comunicar com as pessoas de fora, e logo se começou um processo contra esse pai, que ele não podia interferir na escolha que a filha estava tendo. Desde criança, ela pensava assim. Então começou-se um tratamento hormonal para que aquela criança mudasse, tivesse outra aparência. E o pai ainda lutou mais, porque ele foi pesquisar junto aos médicos, e disse, mas escuta, ela não corre o risco de tomar esses negócios aí, esses hormônios todos, ela não corre risco de ter uma doença séria? E os médicos diziam, correr o risco, corre. Esses hormônios podem produzir até câncer. Não existe um estudo assim. Crianças não deveriam ser tipo cobaias desse tipo de teste. Mas apesar da luta do pai, essa criança ganhou o direito na justiça de continuar com aquele tratamento. O pai insistiu durante anos e gastou bastante dinheiro com a justiça, mas a filha foi crescendo, até que chegou um ponto que ele foi avisado, olha, se você insistir em se contrapor a tudo isso que é desejo de sua filha, você será preso. E foi isso que aconteceu. Esse pai foi preso. Você percebe como nos últimos tempos, porque eu estou falando uma coisa aqui que alguém pode dizer, mas tem que ter o direito mesmo, como que é isso? Não é só o fato em si, do que diz respeito aqui, a quem sabe ideologia de gênero, mas não é isso que eu estou querendo falar ou focar propriamente. O que eu estou dizendo é que nos últimos tempos os filhos seriam desobedientes aos pais e os filhos seriam sistemicamente protegidos para serem desobedientes aos pais. Então, os pais perdem aquele poder de educar os seus filhos segundo aquilo que eles creem, segundo os valores que eles têm, porque agora a desobediência aos pais é algo sistêmico. Os homens seriam ingratos. E aqui mais uma palavra que os homens seriam contra serem agradecidos. A palavra aqui vem da raiz de graça, quer dizer, você não deve dar graça por nada. Você não deve, para quê? Para que você agradecer a Deus? Para que você agradecer as pessoas? Cada um na sua. Você máximo aí fala um obrigado e pronto, acabou. Porque você não deve nada a ninguém. Faz aí a sua parte, outro faz a parte dele. Os homens dos últimos tempos, eles serão cada vez mais ingratos. Serão ímpios, quer dizer, olha, sem temor a Deus nenhum. Eu falo o que eu quiser, eu faço o que eu quiser, e ainda desafiam, ainda fazem piadinhas, sem amor pela família. Agora já não está falando só de desobediência aos pais, mas é assim, olha, família é um valor que não precisa existir. Essa coisa de ter irmãos, amor do marido com a mulher, da mulher com o marido, de irmãos entre irmãos, para que isso daí? Para que lutar com isso daí? Olha, não há necessidade dessa coisa toda de, sabe, amor entre família. Esses homens dos últimos tempos se caracterizam porque eles são irreconciliáveis. Irreconciliáveis, ou seja, eles não estão nem aí se tiver que haver guerra, se tiver que haver dissensão, se vai me favorecer, não há problema nenhum. Eles não estão abertos para fazerem acordos que não os satisfaçam. E mesmo que fizerem acordos e depois eles perceberem que esses acordos eles estão se dando mal, eles não vão guardar a palavra nenhuma, dane-se o acordo. Vocês conhecem assim algum lugar, algumas pessoas que são infiéis aos acordos porque percebem que eles não fizeram um bom acordo e aí dane-se a palavra? Esses homens serão caluniadores. A palavra que é interessante, uma palavra forte de Paulo, porque a palavra que é diabolos. E essa palavra significa que os homens serão endemoniados nos últimos tempos.
E eles vão caçar briga mesmo. A palavra aqui quer dizer que os homens serão violentos, eles estarão dispostos a qualquer tipo de briga, de contenda, ao sentimento aqui. Há alguns teólogos aqui, alguns intérpretes aqui, que dizem assim, que essa é aquela palavra que diz que os homens vão pedir para serem tomados por demônios, porque eles vão ter prazer na calúnia, na briga, na guerra, na confusão, na violência. Homens endiabrados, sem domínio próprio. Eu acho que está tudo aqui no contexto, né? Sem domínio próprio, cruéis. O sentido dessa palavra anameros, o nameros significa pessoas que são dóceis. Quando coloca o contrário, significa assim, eles são cruéis como uma fera no campo. Uma fera, só eles não têm domínio próprio, eles são cruéis. Essa é a fotografia dos homens dos últimos tempos, inimigos do bem. Se tiver alguém do bem, eu vou ser inimigo do bem que ela prega, e vou ser inimigo dela também. Inimigos do bem. Se tiver o bem, eu sou inimigo. Traidores. O sentido aqui também, beber uma água aqui, é de homens que não cumprem suas promessas, e homens que não estão nem aí para ser fiéis a uma amizade, a um amor. Se eles precisarem trair, eles traem tranquilamente, faz parte do dia a dia, traição. Serão soberbos, no sentido até de se colocarem acima de Deus. A soberba, eu posso, eu consigo, eu vou, eu sou a minha própria força, e se exaltam. Essa palavra tem muito ligação com a primeira lá de cima, arrogantes. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Mais amantes dos prazeres, ou seja, pode até dizer assim, não, a gente acha Deus legal, deixa Deus no lugarzinho dele, nosso amiguinho, né? Mas olha, tem coisa melhor do que ser amigo de Deus. Parece que virou uma regra essa questão assim, faça o que lhe dá prazer, né? Já faz tempo, a palavra hedonismo não tá em alta agora não, já de muito tempo. Mas parece que os homens ficaram cada vez mais ligados a eu quero viver uma vida que me dê prazer a qualquer custo. Tem um homem no Canadá, que ele foi casado, e teve filhos com a sua esposa, e ele frequentava uma igreja católica, e ele era muito religioso. Chegou um tempo que ele disse, olha, sabe o que é? Eu acho que eu sou uma mulher presa num corpo de homem. Então ele chegou para sua esposa e conversou, a esposa com todo cuidado, né, diante da sociedade que nós temos hoje, ela disse, olha, quando eu casei com você, eu casei porque eu queria casar com alguém que fosse heterossexual. Agora, respeito a sua opinião agora, e a sua decisão, mas não vai dar mais para a gente continuar junto. Ele chegou, depois de ter falado com sua esposa, falou com seus filhos, e ele começou a se vestir como mulher. Antes disso, ele já se vestia com roupas femininas, algum tempo atrás, mas isso aí era por causa de um determinado modismo de homens que vestiam roupas de mulheres, enfim. Mas aí ele chamou os filhos e contou isso para os filhos acharam estranho, né? Porque sempre viram papai, mamãe, homem, mulher, os filhinhos, família, mas respeitaram a decisão do seu pai. Chegou um tempo que esse homem, ele percebeu que ele não somente era uma mulher presa no corpo de um homem, como ele não tinha a idade que o seu corpo ou que a sua data de nascimento na sua identidade mostrava. E que ele, então, apesar de ter lá os seus 50, lá vai fumaça, ele era uma criança de 6 anos. A comunidade que estava apoiando por ele ter saído do armário, né?
ele exercia lá o papel de homem que ele não era ou nunca foi, de marido que nunca foi. Então, a comunidade que apoia esse tipo de pensamento, ele disse assim, que bom que você saiu do armário. Aí eles celebraram que pela segunda vez ele tinha saído do armário. E não somente apoiaram aquela tomada de decisão, como teve dessa própria comunidade um casal que adotou esse senhor, e ele, pelo menos há 2 anos atrás, ele se vestia como um bebê, ficava com chupeta, mamadeira, tal, e disseram assim, olha, cada um tem o direito de ter a identidade que quiser. Cada um é do jeito que se vê. Agora, o que Paulo está falando aqui? Que por serem amantes de si mesmos, os homens nos últimos tempos vão buscar tanto prazer que eles serão mais amigos dos prazeres deste mundo do que amigos de Deus. Veja só, eu acho interessante, apesar de claro que Paulo está sofrendo perseguição e tudo mais, mas ele não está falando do Timóteo aqui. Timóteo, você lembra que é perseguição, mas da perseguição você foge por aqui, você fala isso, você fala aquilo. Não, Paulo está aconselhando que em tempos difíceis você tem que entender que existem pessoas que amam a Deus, que servem a Deus, que são de Deus, e existem pessoas que negam a Deus. E essa é a fotografia dessas pessoas. Parar um tempinho aqui para uma reflexão, para você fazer uma reflexão. De alguma maneira, em algum desses pontos aqui você disse, acho que eu estou meio parecido com isso aqui, hein? Sabe por que Paulo faz a antítese? Para dizer para você, não sejam parecidos, sequer semelhantes a eles, haja segundo os valores da palavra de Deus. Porque a busca constante e quase exclusiva de satisfação própria se tornará o Deus de muitos. O egocentrismo será uma forma de egolatria. Vou repetir o que eu escrevi. A busca constante e quase exclusiva de satisfação própria se tornará o Deus de muitos. O egocentrismo será uma forma de egolatria. 2. Como permanecer firme em tempos difíceis? Primeiro, fuja do egoísmo e dos ególatras e da egolatria. Segundo, não se associe aos falsos. Veja os versículos de 5 a 7. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se também destes. São estes os que se introduzem e conquistam as mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda a espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres, vou continuar antes de explicar. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Aqui, eu gastei bastante tempo com o primeiro ponto, mas eu achei necessário. Mas um resumo do que eu creio que Paulo está falando para Timóteo. Olha, Timóteo, os últimos dias serão marcados por uma falsa espiritualidade, de homens corruptos de entendimento, que resistem à verdade, porque ela revela seus pensamentos e comportamentos vergonhosos. Essa palavra, ela é muito importante nesse momento, porque a seguir, eu só vou dar uma puxadinha do a seguir para trazer para cá, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Por que você vem a um culto? Por que você está nesta igreja? Por que alguns querem sair de uma igreja e ir para outra igreja?
Que tipo de espiritualidade você está desenvolvendo? Aí eu vou pegar o primeiro ponto e para depois ir para o terceiro. O evangelho, ele é cristocêntrico. É a pregação de uma palavra que tira você do centro, que expõe a você, que você, estando no controle da sua vida e desejando fazer a sua vontade, você só vai de mal a pior. E que você tem que tirar o seu eu do centro, tem que tirar o seu eu do senhorio da sua vida e colocar Jesus Cristo. E a partir daí você dizer assim: eu não quero mais fazer a minha vontade, eu desejo que Jesus seja o Senhor da minha vida. E quando a espiritualidade ela é cristocêntrica, essa espiritualidade é totalmente saudável e verdadeira. Quando você ouve um evangelho, ou pessoas dizendo assim: não vou para aquela igreja lá, não, porque lá é mais legal. É mais legal por causa de quê? Sei lá, a gente sente um negócio, né? Dá aquele arrepio. Aí, e assim, por que você acha que tem isso? Eu acho que é uma energia, né? É um negócio do espírito, eu não sei. É claro que quando você se envolve completamente em Deus, você está cantando aqui, você está louvando a Deus, eu me arrepio todo, eu vejo verdade de Deus que me faz chorar, que me faz rir, minhas emoções estão envolvidas, é claro que estão, mas eu não vou fazer alguma coisa só para me sentir emocionado. Acho que é tipo videogame, né? Vou passar de um nível para o outro nível, esse nível agora já não me faz sentir tanto, preciso de um outro nível. E tem gente que acha que isso é se aprofundar na espiritualidade. Eu acho que se aprofundou tanto que está ficando cada vez mais fundo o negócio, né? Não! Paulo está dizendo aqui que, olha, cuidado, hein, Timóteo? Lembra de Janes e Jambres? Alguém pode dizer assim: esses nomes esquisitos. É verdade que é esquisito mesmo, porque provavelmente Paulo aqui pegou esses nomes de outros escritos que não eram lá assim, isso aqui é Bíblia, mas eram escritos que diziam: não, aqui eles estão falando a verdade, isso aqui é uma informação interessante. E provavelmente esses Janes e Jambres são aqueles encantadores que disputaram com Moisés. Lembra lá do cajado e tal? E eles iam fazendo o mesmo sinal que Moisés para enganar a muitos. Mas no fim, prevaleceu a verdade que Moisés defendia, que era a verdade de Deus. E Paulo está dizendo assim: hoje tem muitos encantadores. E esses homens, o que eles fazem? Eles entram nas casas e enganam as mulheres. Alguém pode dizer aqui: poxa, é meio machista esse texto, né? Por que eles enganam as mulheres? Os homens não podem ser enganados? Mas não é essa questão, não. É muito mais feminino do que você imagina. Aqui a conclusão da coisa é: o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. A cabeça só vai para onde o pescoço virar. Estou brincando, mas esse é um fundo aqui. Ele está dizendo assim: olha, muitas mulheres, sejam lá o que elas estão procurando, serem vistas, serem valorizadas, não importa qual seja a razão da necessidade da sua natureza que está em mente, mas esses homens entram, enganam essas mulheres, e elas pensam que adquiriram um certo conhecimento, e aí elas convencem toda a casa, porque o maridão lá é mais fácil de ser convencido por sua mulher do que pelo encantador. Porque o homem é um serzinho meio desconfiado, né? O cara vem lá, fala às vezes, e por isso que às vezes é mais difícil para o homem desenvolver mais fácil uma espiritualidade, né? Porque o homem fica assim: não sei não, hein? Mas quando é a mulher... Só que Paulo está dizendo, elas aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque está com a motivação errada. Elas estão procurando nas pessoas erradas. E esses homens estão enganando. E por fim, resista à perseguição com doutrina e vida.
Resista à perseguição com doutrina e vida. Versículo 10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele está dizendo aqui que Timóteo tem estado firme porque está seguindo o ensino, que é o didaquê, que são os ensinos ali dos apóstolos. Ele está firme ali. E ele não somente ensina, mas Paulo está ensinando para o seu discípulo, mas ele está vivendo aquilo que ele está ensinando. Ele está firme ali na sua conduta. Ele está dizendo, olha, você sabe que eu não me desviei, eu fiquei firme no propósito, por causa da fé. E a fé aqui tem sentido de fidelidade à doutrina. A minha paciência, longanimidade, quer dizer, eu levei muita paulada e eu fiquei ali, pacientemente aguentando. Por causa desse amor. E a palavra amor aqui significa extravagância, um banquete de amor. Por tanto que eu amei Jesus, tanto que eu amo Jesus, que eu perseverei e vou perseverar até o fim. E estou indo para morrer, mas eu não vou desistir de seguir a Jesus, porque Jesus me amou e foi fiel a mim todo esse tempo, porque eu seria infiel ao meu Jesus. Chamar a atenção para você aqui de uma coisa, olha, ei, você que passa por sofrimento e tribulações, e que fala assim, sai para lá. Tem hora que você vai falar, sai para lá, está amarrado, está destruído, e não vai passar. Ô pastor, o que é isso? Está acabando com minha fé? Não, não é acabando com sua fé não. Tem coisa que eu e você teremos de passar, porque Deus vai trabalhar conosco exatamente no meio do sofrimento. E nós nos tornaremos mais maduros. Por que eu estou dizendo isso? Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou? Que história é essa que Paulo está falando? Olha lá o que diz 2 Coríntios 11, 24. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei os perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos de falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Mas, que livramento é esse? Porque para mim, para nós, livramento é assim, não vou passar pelo sofrimento. Não, mas de todas essas, Deus me livrou. Amigo, como que é isso? Que significa isso? Você sabe por quê? Sabe o que significa? É que para Paulo ser livre é permanecer firme. É apesar das lutas, das dificuldades, das tribulações, ele permanecer firme em Cristo Jesus. Eu creio que quando Paulo vai falar depois, mais tarde, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, ele não está falando isso com tristeza no coração. Ele não está falando assim, poxa, fiz tanto para Jesus, meus amigos me abandonaram, estou sozinho nessa masmorra fria. E a pessoa, a hora que ele foi indo assim para ser decapitado, como a tradição histórica diz, ele vai lá, agora vou ser decapitado, ninguém me reconheceu, quanto sofrimento em vão. De jeito nenhum. Sabe o que aconteceu? Paulo disse assim, eu sei da onde eu vim. Eu fui gerado em Deus desde antes da fundação do mundo. Meu nome está lá. Eu sei quem eu sou um filho de Deus. Jesus derramou o seu sangue para me fazer filho dele. Eu sei qual é o meu propósito. E eu sei por que eu passei pelo que eu passei.
Eu passei, mas cumpri com o meu propósito, o propósito para o qual eu fui designado. E sabe de uma coisa? Eu vou morrer feliz, porque eu sei de onde eu vim, eu sei que sou filho de Deus, cumpri o meu propósito de vida, agora eu sei para onde eu estou indo, e para lá eu vou viver na glória para sempre. Que tipo de evangelho nós estamos vivendo hoje? O evangelho que favorece o homem, que dá tudo ao homem, e que o máximo que pede é, já que você ganhou a benção, deixa o dinheiro aqui. É isso? Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui porque Deus nos escolheu nele, desde antes da fundação do mundo. Ele nos deu uma identidade como filho, Ele nos deu um propósito de vida. Nós estamos aqui para cumprir o propósito de Jesus em nós, e não o contrário. E por fim nós viveremos na glória de Deus. Isso vale a pena. Essa vida vale a pena ser vivida. Por que Paulo disse tudo isso para Timóteo? Porque ele sabia que é assim que se permanece.